Gente, bem-vindo a mais um podcast na Plástica. E hoje a gente tá recebendo o meu querido, meu amado, meu ginecologista, obstetra, irmão do Dri, é tudo junto, tá, gente? O meu incentivador, né, pra Vamos entrar. vir a ser médico, né? Paulinho, seja muito bem-vindo, querido. Prazer, muito obrigado. Tá em família. Gente, é muito bacana a gente estar colocando o Paulinho aqui. E para quem não sabe, ele foi o maior incentivador, né? Um dos grandes incentivadores de você entrar para a área médica. Me ajudou a despertar na realidade, né? Uhum. Como eu sempre, desde novo, mexia com aqueles motorzinhos, com carrinho, né? Ficava cortando. Achei que eu ia pro lado da engenharia, né? Até quando o Paulo, que nós temos uma certa diferença, né? Ele começou a fazer a faculdade antes de mim. E então ele se encantou muito com o anatômico, né? Lá e visitar. E me levou para visitar. Nessa Você foi visitar época, onde, amor? Lá na Imescan, no anatômico da Imescan. E eu fiquei maravilhado, né, de saber como que o corpo era por dentro e quis conhecer mais. Mas o que vocês foram ver, E gente? É o quê? É ver corpo? É corpo humano? Na realidade, não é ver corpo. Eu fui ver, assim, o local... A parte anatômica do negócio. O ambiente onde eu estudava. E a gente estudava o quê? A anatomia, as partes do organismo. Mas ele não viu só uma parte. Eu dei uma introdução, eu falei do meu encantamento, né? E eu me despertei, porque eu sempre quis saber como é que era o corpo por dentro, como é que era o funcionamento, como é que eram as coisas. E aquilo ali me despertou, mexeu comigo. Eu acho o seguinte, quando a gente vai nascer, a gente é mais ou menos predestinado, já para escolher o nosso futuro. E eu senti que aquilo ali tinha a ver comigo, né? Com a minha história, né? Te tocou. E teve um link, entendeu? Na hora, eu falei assim, não, é isso que eu quero. É isso mesmo. É esse Inclusive, o rumo. tem um outro irmão, né? O Gustavo, que é engenheiro eletricista hoje, né? Uhum. Ele vivia mexendo nas minhas coisas, que ele era mais novo do que eu. Acabou herdando, né? Aí eu falei, você quer mexer? Então toma aqui. E me conta a parte que você fala que ele que te ensinou a dar o ponto. Porque, gente, todo mundo fala muito da sutura do Adriano. É perfeita. Mas, fazendo uma pontuação, né? Que eu tive neném tem 10 meses. A figura... Que hora você saiu de casa? Era tipo 1 da manhã, gente. E ele refez a minha cicatriz perfeita. Então, realmente, gente, ele é o dos pontos. Foi ele que me ensinou. Conta pra gente. Ele que te ensinou mesmo o negócio? Eu costumo falar que eu ensinei ele a fazer cirurgia plástica. Porque a plástica é o tá ponto, vendo, né? Não, é verdade. Então, o Paulo, né? Ele terminou a faculdade, né? Em 1988. Que eu servi o exército, né? Nesse ano também. E já no ano seguinte, né? Em 89, eu entrei na faculdade, que eu consegui passar no vestibular. E o Paulo, então, foi fazer a residência médica, né? Em ginecologia e obstetrícia. Ele ficou na Faculdade Federal, lá no Triângulo Mineiro. E depois, quando ele voltou, começou a dar os plantões, né? Eu sempre tive vontade, como eu disse, colocar a mão na massa, de aprender, lidar com o paciente, ver como que é. Né? E o Paulo me levou pro plantão dele, né? Eu trabalhei 2 anos com ele no plantão, ele me ensinou muito. E dentre os ensinamentos, né, foi... Sempre sobe um pontinho. Sim, dar pontos, né? Mas assim, eu adorava demais, né? Eu falei, não, deixa eu fazer. Eu sempre trabalhei com aluno. Uhum. Então eu já tinha esse costume de ter pessoas inexperientes, iniciantes. E eu acho que ele tem que dosar para um aluno. Você não dá para o aluno uma coisa muito avançada. Então ele teve aquilo que ele conseguia, que ele precisava, que era o primeiro passo, né? E foi. Daí, gente, uma coisa muito importante. Aprendi demais, né? Acho muito importante, principalmente na profissão do Paulinho em questão, assim, fazendo uma particularidade. E até ressaltando, tá, gente? Muitas vezes, a gente como mulher, a gente tem uma ressalva de estar num ginecologista homem. Você acha que isso desmistificou ou você não sentiu isso? Você nunca sentiu? Aquele negócio, eu recebo as mulheres que sentem vontade com um ginecologista homem. Eu não recebo as mulheres que... Mas eu posso te pontuar numa coisa? Eu sempre tive uma ginecologista mulher, porque eu era de BH, né? Não te conhecia, obviamente. Gente, eu sinto que você tem muito mais delicadeza. Não só na abordagem de falar, mas uma delicadeza
até de toque e a nível em questão de dor, né? A mulher sabe, gente, mulher sabe do que eu tô falando, tá? Então fica aqui a minha ressalva para quem tem um certo pudor. Você me recebeu não só de braço aberto, mas não só porque eu sou esposa do Adriano, ou estava chegando na família como sua cunhada, mas eu quero te parabenizar pelo seu toque, pela sua delicadeza, né? Obrigado. Então, Mas o que eu acho, Thaís, as pessoas têm suas fantasias, sim. boas e ruins. E compartilhar algo que é objeto de pudor, de resguardo, que é a parte genital, Claro. não é fácil. Né? Eu falo, às vezes chega uma menina, chega uma mulher no consultório, cheia de preocupação, às vezes vem para ouvir uma segunda opinião, porque já teve outras opiniões, ela quer tirar uma dúvida, quer definir algum problema e vem escutar a minha opinião. E eu falo para ela, calma, você vai sair daqui melhor do que você entrou, mais aliviada. E no final das contas é isso. A pessoa vai lá para escutar um conselho, para escutar uma opinião de uma pessoa que vive aquilo que angustia, aquilo que traz desconforto para ela. E é isso que vai acontecer. Às vezes a pessoa acha que vai acontecer algo diferente, que possa agredi-la, que possa fazer mal a ela. Até porque a parte sexual sempre guardou, a parte genital sempre guardou, foi alvo de muitas preocupações, né? Então, o abuso sexual é algo que existe, as relações sexuais mal sucedidas são uma realidade, as doenças ligadas ao sexo, elas são muito frequentes. Então, assim, é motivo de alegrias, mas também é motivo de desconforto, de problema. Então, a pessoa às vezes faz uma associação negativa, né? Paulinho, e da sua prática, assim, no dia a dia, lá no consultório, você lida com pacientes, né, que você faz parte, você acompanha paciente no pós-operatório. Pacientes, por exemplo, que fizeram mamoplastia, elas relatam alguma, assim, dificuldade para amamentar? Se isso é muito comum ou isso não é tão comum? Adriano, tem de tudo. Tem de tudo. Eu vejo que tem cirurgião que tem uma técnica delicada, outros nem tanto. Né? Então, e tem mulheres que querem amamentar, outras nem tanto. Então tem de tudo. Então, às vezes não é só cirurgia, né, que atrapalha, não, né? Eu acho que eu li um livro sobre isso, discutindo justamente a questão de amamentar depois de mamoplastia. A pessoa escreveu um livro devotado a isso. E no fim das contas, o que eu entendi a cirurgia foi bem feita, uma cirurgia... Por exemplo, você bota uma prótese retromamária. Qual que é o problema de amamentar? Não tem nada a ver. Mas às vezes a pessoa tem na cabeça dela que ela não quer. Muitas mulheres não querem amamentar porque acham que vai deformar o corpo, por exemplo. E aí, isso é o que ela acredita, lá na profundidade, lá no íntimo. Lá no íntimo. E a prótese é para ela ficar bonita. A amamentação é para ela ficar feia. Ela acha um caminho de não amamentar. E não me cabe julgar. Eu acho que ela tem que dar amor pro filho na hora da amamentação. Se ela crê que isso é fundamental, ela vai adiante. Então, Adriano, tem muita mulher que eu vejo que não passou por cirurgia plástica, que não quer amamentar. Ela tem algo dentro dela, na profundidade. Algumas vão ferir a mama, vão machucar a mama, vai ter um problema danado. E outras vão amamentar com maior tranquilidade. Igual a mamãe, eu conversei com a mamãe, 7 filhos para amamentar. Nunca teve problema, 7. Quer dizer, uma menina de 19 anos para amamentar o primeiro filho. Hoje a gente vê tanta complicação, tanta dificuldade. Então assim, mas ela era totalmente inocente nesse sentido. Não, a mulher pariu, ela vai dar mamar. E hoje tem muita ideia que eu não posso tragar meu peito. Muito. Então eu acho que a cirurgia plástica é uma partezinha do não conseguir. É uma partezinha. Gente, é importante a gente dizer, né, nesse meio aqui. A Thaís, gente, eu já fiz 4 vezes. Já fiz 4. E amamentou o Bruno até os 4 meses. 4 mamoplastias, né, gente? Todo mundo, quem acompanha a gente aí, minha filha mais velha tem 21. Muita gente acha que eu sou o segundo casamento do Dri, tá, gente? Não, eu sou véia mesmo. A gente já tá junto há 22, né? 22 anos. 22 anos. Olha lá. E é a minha quarta, né? Minha quarta mamoplastia e eu consegui amamentar 5 meses, praticamente. Isso é o desejo da mulher, forte. É lógico, tem casos em que a técnica que foi usada, ela cortou os ductos. Aí não tem jeito. Mas numa técnica que você precisa mexer em areola, aprofunda um pouco mais o corte e tem um pouco mais de fibrose, ainda assim, a mama ela tem de 16 a 20
lobos mamários. Então, 16 a 20 ductos principais. Se lesar 5, 6, ou se lesar 10, ainda restam o restante. E na mama, assim como em outros órgãos, nós temos um sistema de compensação. Por exemplo, se a pessoa tem um rim apenas, o outro rim faz o papel dos dois. Se a pessoa tem um pulmão apenas, o outro pulmão faz o trabalho do outro. É 100% igual? Não, mas é bastante suficiente. Então na mama nós observamos isso também. É verdade. Deus é perfeito, né? Ele sempre colocou uma reserva pra gente. É verdade. Inclusive na mama, né? E assim, eu faço um adendo. O Paulinho falou, depende da técnica. A gente, quando vai fazer cirurgia, a escolha da técnica depende do grau de pitose. E realmente, nas mamas são mais caídas, o caminho para ela chegar na posição adequada, que a gente fala o ponto A, ele é maior, então mais canais são lesados. Mas mesmo nessas técnicas, ainda existe uma percentagem menor que consegue amamentar. Paulinho, vou fazer uma pergunta aqui que é muito frequente. A paciente acabou de fazer abdominoplastia e isso acontece muito. Ai, eu operei, não, tô velha, não vou ter mais filho. Ficou bom, né? Vai testar a cirurgia? Gente, acabou de fazer abdômen. Sai da clínica, maravilhosa. Como que é essa gestação, no caso, pós-abdômen? Ela tem que ter um acompanhamento mais sério? É de mais risco? Ou não tem nada a ver? Thaís, o que é natural numa gestação é o abdômen crescer como um todo. Né? Cresce para frente, cresce para os lados. E isso é o que se espera. No processo da abdominoplastia, você mexe nos órgãos, você mexe na parede abdominal, sobretudo na parte anterior. Na parte anterior. Os retos abdominais, na aponeurose, nas estruturas que fazem contenção dos órgãos lá de dentro. Mas não, essas estruturas anteriores do abdômen, da parte da frente, não são as únicas. Então nós temos a possibilidade de desenvolver mais para os lados. Às vezes a barriga não vai ficar tão proeminente para a frente, mas o bebê vai ter espaço. Eu ainda não vi nenhum caso não vi, nem li, né, de que a abdominoplastia vai prejudicar o desenvolvimento do bebê. Porque a natureza acha seus caminhos, tá? E eu já tive, inclusive, de gêmeos, depois de abdominoplastia. Agora, uma abdominoplastia recente, processo de cicatrização completo demora 1 ano. Então, se a pessoa engravida logo depois, um tecido que ainda está muito imaturo, que não terminou esse processo de cicatrização fisiológico, poxa, está sendo atropelado, né? É a mesma coisa, a mulher tem um filho e ela quer ter outro filho. Espera pelo menos 1 ano, deixa o seu corpo acostumar com essa nova situação, dá um tempo. Depois da cirurgia é a mesma coisa. Não é um impeditivo, pode levar à gravidez. Mas você sabe que eu tive até uma experiência pessoal em relação a isso. Tinha uma moça que ela morava em frente a Santa Paula, lá onde eu costumo operar, né? E essa moça veio até mim, ela fez cirurgia de mama e abdômen, voltou com 1 mês de cirurgia. Tô muito feliz, tô ótima, não sei o que lá, realizada. Aí depois ela voltou uns 15 dias depois, não tô grávida. Tinha feito abdômen e mama, imagina. E mama com prótese, né? Aí eu falei, ela falou, o que eu faço, doutor? Eu falei assim, eu já tive outros pacientes que engravidaram, tiveram até mais de um filho. Gemelar ainda não tinha visto, né? Mas então, o que você deve fazer para poder ir bem, sentir menos, é ganhar o mínimo de peso possível, né? O ideal é ganhar 10 a 11 quilos. Você vai conseguir chegar até o final, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certinho. Você vai ter espaço, né? Sim. Ela ganhou 30 e poucos quilos na gravidez. Eu na vida, Graças a Deus ela foi, sim, ótima. Sabe? Depois que ela terminou, teve o parto direitinho. Aí ela emagreceu, foi à academia, essa alimentação legal. Depois eu tirei um pouquinho mais de pele no abdômen e na mama, pouca coisa, entendeu? Fez um refinamento e ela ficou tranquilo. Ficou ótimo, graças a Deus. Não é impeditivo, ela pode ter um pouquinho de desconforto, né? Mas vai bem. É o que as pacientes queixam, né? Normalmente é o desconforto maior na gravidez, mas no final, né? O 8º, 9º mês, que sobe mais o diafragma, né? Dá mais desconforto respiratório. Essas pacientes, né, elas costumam queixar assim, já com 5 meses começa, né? Subir mais o diafragma e... Mas sabe o que acontece, Adriano? Eu percebo, quando a mulher está muito motivada com a gravidez, quando ela ama aquela situação, quando ela acolhe bem a ideia, entendeu? Ela vai bem. Vai se adaptando bem. Ela vai bem. Porque toda mulher grávida vai apresentar uma mudança corporal absurdamente grande. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Então, o que ela está vivendo ali é um ato de doação.
um ato abnegado. Ela ceder da sua Gente, vida mas eu não sei para por chegar a um quê. novo neném. É difícil. Eu acho que a mulher grávida, eu amei tanto ter ficado grávida. Cheia de dessa graça, vez. né? Cheia de graça. Eu amei tanto, mas eu quero mais. Pois é, né? Gente, vamos lá, uma perguntinha. Por que a minha libido aumentou após a cirurgia plástica? Tem a ver, Paulinho? Não, libido não. com cirurgia plástica? Não, veja bem, com a parte do corpo, não. Isso é... Aí é as ela como crenças espelho, pessoais. né? Ela perante ela mesma, exatamente. Porque, veja, muitas vezes a mulher, ela está insatisfeita. Ela está insatisfeita. Tem mulheres que têm timidez com o corpo, que têm vergonha, não gostam do corpo. E quando ela faz alguma intervenção, atinge aquele ponto que ela desejava, ela melhora o seu coração. Agora, também tem pessoas que depositam esperança demais nos procedimentos. Sim, E acham que os procedimentos corporais vão resolver as angústias da alma. Não, é uma armadilha, né? Então, claro, se a pessoa se sente à vontade com o seu corpo, e aí nós na ginecologia também fazemos algumas intervenções na parte genital.Sim, a gente pode mexer com a parte estética genital. E isso é importante. Quando eu terminei a faculdade, Thaís, e a residência até, eu fiz o mestrado, eu estudei o feminino, fiz publicação pesquisei sobre o feminino. E nunca tinha estudado sobre esse aspecto que eu fui descobrir depois, com Samara, minha filha, né? Que é mais jovem, que é uma nova geração. É uma mulher, eu sou um homem. Então, está crescendo muito hoje dentro da ginecologia, a ginecologia regenerativa e estética. E eu achava que quem precisava de ter, sei lá, uma parte genital assim assada eram os profissionais do sexo. Vê que ignorância. Como se automaticamente, só porque a mulher está casada, ela tem um relacionamento, ela tem uma pessoa que ela confia, Não precisa mais de mudar, né? não vai ter vergonha, não vai ter inibição. Então, tem mulheres que não têm coragem de expor a parte genital. Estou falando aqui da parte genital, mas no seu caso pode se aplicar a qualquer parte do organismo que ela fica incomodada e ela não se sente bem com ela mesma, com o espelho. E aí, então, quanto mais Gente, perante uma outra pessoa. Outro dia eu tava na casa da mãe do Adriano e eu e o Paulinho, a gente tava conversando na mesa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do laser maravilhoso que eu quero até fazer depois esse negócio, porque o negócio não é muito bonito, né? Eu não acho, assim, Não particularmente. vou nem falar não, você faz primeiro, depois a gente conversa. Gente, eu queria que ele Claro. falasse aqui pra vocês a importância do laser, porque muita gente acha que é a cirurgia plástica, na verdade não é, tá, gente? Então, Não, o conta laser pra é- gente O laser é uma a diferença. ferramenta. O laser é uma ferramenta. Igual a gente opera com bisturi, com tesoura, eu posso operar com laser. Eu opero com laser. Eu uso muito laser para fazer cirurgia plástica genital. Eu uso. Mas ele serve também para outras coisas. Então eu posso trabalhar com a questão estética genital e eu posso trabalhar restaurando funções que não estão boas. Por exemplo, uma senhora está no climatério, ela não lubrifica bem, está muito ressecada pela falta dos hormônios, o que é comum, que é natural acontecer. Só que acontece hoje que uma mulher de 50 anos que já está na menopausa, ela é muito jovem ainda. As pessoas morrem com 100 anos, ela vai ficar 50 anos com a vagina ressecada sem ter condições de sexo, se ela não fizer nada. Você entende o que é isso? A gente toma remédio para pressão, para diabetes, faz cirurgia de abdômen, de plástica de mama, tá, mas não pode transar. Então, eu não sei quando que a pessoa tem que deixar a atividade sexual. Eu não sei, cada um que descubra. Mas há poucos dias eu recebi uma senhora de 74 anos, muito feliz. Ativa sexualmente. 74 anos, um companheiro, bem casado ali e tal. Mas para isso ela tem que ter uma vagina que lubrifica, uma vagina que tenha resistência para uma relação sexual. E se for contar com a evolução natural da idade, essa vagina de 74 anos não tem condições. Então ela tem uma vida sexual ativa porque fez algumas intervenções. Pode até acontecer dela não fazer nada e conseguir, mas isso é da exceção. A regra é que muitas mulheres param a vida sexual, fala que desinteressaram de sexo. Não, ela não quer ter dor, porque às vezes tenta, insiste, compra lubrificante, passa isso, passa aquilo. E, na verdade, todos esses produtos que se usa, e até mesmo a reposição hormonal, tem limitações. Então consegue dar um conforto por um tanto de conforto por um tempo e depois já não atende. Então o que o laser faz numa situação dessa?
esse laser vai ajudar esse tecido a se regenerar. Você conhece laser na face, não conhece? Gente, isso é muito novo pra mim. Você conhece laser no rosto. Sim. Pra que serve um laser? Pra fazer aquela pele de pêssego. Sim. Pra tirar uma ruguinha leve, um pé de galinha, um código de barra, não é isso? Verdade. Mas como que isso é atingido? Isso é atingido com o renascimento, a criação de novas fibras de colágeno e fibras elásticas, porque o laser ativa células que nós temos, todo mundo tem, chamado fibroblastos, e eles ficam dormindo. E a Quando dor? o laser vai lá e ativa esse fibroblasto produz colágeno novo. Colágeno é a palavra mágica, né? Sim. E esse colágeno vai fazer o quê? Essa vagina vai ficar elástica e ela vai ficar mais forte e ela vai lubrificar bem, tá? Então, um laser que eu faço, por exemplo, a perda de urina dentro da vagina, a mulher está perdendo urina, coisa muito comum, tá? 30 a 70% das mulheres em alguma idade aí vão perder urina. E às vezes isso começa a acontecer quando ela entra no menopausa. Às vezes é depois do parto, tá isso? Às vezes é depois do parto, Parto normal ou cesárea, tá? Mexe com a musculatura, né? É porque a barriga é um peso muito grande sobre o assoalho pélvico. E a bexiga se assenta em estruturas desse assoalho pélvico. Então a bexiga às vezes perde o seu suporte. Essas fibras às vezes rompem. E tem possibilidades de melhora. Então a fisioterapia, por exemplo, pode dar um conforto. Outra maneira de você ter um conforto mais definitivo e, no meu entendimento, mais intenso, é o laser. Então veja, eu estou falando aqui não de estética. Posso fazer estética, tá? Eu posso fazer uma ninfoplastia, eu posso mudar a plástica dos pequenos lábios, dos grandes lábios, do clítoris, eu posso tirar aqueles plicomas perto do ânus, entre o ânus e a vagina, posso corrigir cicatriz de episiotomia, do corte que faz para ajudar o bebê a nascer. Gente, né? muita gente me pergunta, inclusive, é até bom seu irmão estar aqui, gente, o DRI, principalmente paciente do exterior, tá? Ele não mexe na parte de dentro da vagina, né? Tem muita gente que vira pra mim e fala assim, não, eu quero que ele faz a ninfoplastia, que ele faz o períneo. Gente, não, isso aí é com o Paulinho, tá? A gente vai deixar, inclusive, o arroba dele, vamos deixar o arroba da clínica, da Instituto Feminina, que é onde a gente consegue o contato do Paulinho. Vou deixar tudo descrito aqui pra vocês. E na consulta, né, Paulinho, que assim, é uma coisa que a gente deixa muito para depois. Vou depois no ginecologista. Não vai numa consulta. A importância da consulta médica. Paulinho, cirurgias juntas que a gente já fez algumas, né? Você já fez perino, né? Cistos de ovário, ligadura, né? A gente pode fazer cirurgia conjunta. Quais cirurgias, assim, por exemplo, você pode fazer um abdômen e ele mexer num períneo, por exemplo? Fala pra mim, porque eu não tenho conhecimento. Eu acho que são casos, né, Thaís? Depende do tamanho da intervenção que você vai fazer. Se ele vai fazer uma intervenção já muito grande, vai mexer em muitas partes, talvez não seja conveniente. Entendi. Mas às vezes não tem problema. Então tem que ter um julgamento, né? Mas a paciente pode falar, assim, o desejo dela, e aí no caso, a paciente do Adriano, ela vai julgar isso. Quando chega para mim a paciente que tem que fazer uma esterectomia e quer fazer uma outra intervenção, também eu vou orientá-la. Sim. Né? E aí a gente vê o que é possível. Então, gente... normalmente, né, por exemplo, quando vai fazer um abdômen, tem paciente que fala que quer fazer uma ligadura, um cisto de ovário, dá. Já uma esterectomia já é uma coisa maior, que mexe com o funcionamento do intestino. Aumenta a infecção, né? Aumenta a infecção, mas cirurgias, assim, de mais baixa complexidade, que mexe menos nas vísceras internas, né? A gente faz, né? Dá pra poder... Mas, Thaís, eu queria voltar no laser, que você perguntou ali. Sim. Questão funcional, questão estética. O laser tem uma vantagem muito grande, que ele ajuda nessa regeneração dos tecidos e ele não dói. Agora, você já fez laser no rosto? Sim. Sabe, dói ou não dói? Eu acho que dói. Dói. Então a gente passa anestésico. Aí não dói. Você entendeu? Então eu posso passar anestésico. Agora, sexta-feira... Na mucosa pega mais fácil. Né? Mucosa em 15 minutos de anestésico já tá bom. Agora, sexta-feira eu fiz uma paciente... Seria tipo uma micropigmentação, assim? Vamos falar... médio. A dor da mulher, né? Que a gente faz uma micro na sobrancelha. Não sou mulher, nunca fiz essas coisas, não tenho nem ideia, né? Deve ser igual usar salto alto de... Eu acho, porque eu acho que, né? É um negócio ali do lado de fora e pode passar. É tranquilo. Sexta-feira agora eu fiz uma senhora... Passamos bastante anestésico nela, em todos os grandes lábios, toda a região do clítoris, até a raiz da coxa. Uns 4 centímetros assim, depois da prega inguinal, na raiz da coxa. Bati laser ali tudo.
porque ela estava incomodada com a flacidez dessa área. Então, e depois, agora, ela quer preencher um pouco esses grandes lábios. Eu falei com ela, é a terceira sessão de laser que eu fiz. Calma, vamos ver o resultado desse laser, de repente já contempla a sua necessidade. Se Gente, depois de um mês não tiver legal, magnífico, tá, a gente pode fazer um preenchimento. Tem esses preenchedores aí, estimulante de colágeno, a gente faz, e é uma coisa legal. São possibilidades, né? Tudo que tem dor, Thaís, a gente faz com anestesia. Não tem que doer. Sim. Não tem que doer. Se tá doendo, uma falta de observação do tempo, uso anestésico insuficiente, mas não é para ter dor. Ouvi falar muito de um procedimento chamado reforma da mamãe. Depois de quanto tempo depois do parto a gente pode pensar nessa cirurgia? Reforma da mamãe. Mommy makeover. Gente, é muita coisa que aparece nessa internet de meu Deus. Na parte genital. Não, acho que é tudo. Tudo, né? Cabelo, barba e bigode. Acho que a mami tá ali se sentindo, entendi, né? Plástico de mama, de abdômen, parte genital. Quero tudo. Olha bem, as mudanças que a gravidez impõe são muito intensas, né? As mamas modificam muito, a parte genital modifica, a cor. Você falou, né? A doação, né? Hã? É a doação da É a mulher. doação. A parte genital muda de cor, geralmente fica mais escura, até as axilas também fica, aquela linha do umbigo para baixo, a linha negra. Então tem um tempo natural para isso regredir. Grande parte dessas alterações vão regredir. Né? Algumas vão permanecer. Então, se a pessoa pensa em modificar alguma coisa no seu corpo, qualquer que seja o tamanho da reforma, Mommy makeover, guarda isso. Se vai ser só um puxadinho, se vai ser uma reforma completa, ela tem que esperar o tempo do retorno a essa função habitual. Agora, se uma mulher está amamentando, por exemplo, enquanto ela está amamentando, ela tem os hormônios, não tem todos, mas tem hormônios importantes aí que interferem nos órgãos genitais. É para pensar, não é o momento mais adequado. Parou de dar mamar, então está liberado. A partir de 6 meses, eu acho que é um tempo de equilíbrio. Mexer antes disso, acho que é cedo demais. Não existe, né? Cedo demais, exato. Agora, o laser que a gente faz para ajudar a pessoa a lubrificar e fortalecer a região genital depois do parto, a partir de 40 dias. Esse já não é com função estética. É o mesmo laser. É esse mesmo laser que a gente estava falando. Veja bem, ele tem várias ponteiras. Igual aqui no estúdio, nós temos várias máquinas fotográficas, várias lentes. Você usa cada lente de acordo com uma necessidade. Não é assim que a gente faz? A gente calibra o aparelho e tem vários acessórios no laser que eu uso. Então eu posso usar o laser para cortar, é um tipo de ponteira. Eu posso usar o laser para tratar incontinência urinária, o Femilift. Eu posso usar o laser para fazer o laser facial, eu uso o Stamp. Sim. Eu posso usar também o roller. Olha, eu estou falando aqui quantas ponteiras diferentes. Eu tenho todas. Então eu posso fazer muita coisa com o laser. Então... Aliás, esse meu laser é igual o laser de um dermatologista. É igual, eu posso ter lá no consultório, já tive até dermatologista trabalhando para usar o laser também. Entendeu? Então assim, depende do que eu quero, que ferramenta eu vou usar, né? Dessa energia. É uma energia maravilhosa, né? É uma energia top. Tá vendo, gente? Então, laser, fica aí a dica, não é a questão só estética, né? Estética e funcional, né? Funcional. Mas para isso tem que ir na consulta, né, gente? Porque como que ele vai avaliar se não vai na consulta? Deixa eu aproveitar o espaço aqui, uma contribuição, porque tem muitas mulheres que passam pelo difícil desafio do câncer de mama, sobretudo. Porque se a mulher passa pelo câncer de colo do útero, ela pode usar hormônios. Mas se ela passa pelo câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal. Então é certo que essa mulher ela vai fazer uma menopausa mais difícil. Sim. Ela não vai poder ter atividade sexual se não tiver alguma intervenção. Então o laser para essas mulheres é maravilhoso. Tá? Por quê? Porque ela não pode usar hormônios. Os hormônios já dão uma ajudada muito boa. Eu gosto muito de associar a reposição hormonal e o laser, porque eles se completam. Sim. Mas a mulher que teve câncer de mama, ela está proibida de usar hormônio. Então ela vai ficar como? Desprovida? Ela vai ficar usando KY? Não dá conta. Não dá conta. Então a gente precisa ter esse olhar da sexualidade da mulher nas suas diversas situações, né? Essa situação do câncer de mama precisa de um cuidado. Mas se a gente mais completa, ela tá feliz, né? Não, precisa, né? Era isso que eu tava falando, né? Um pouquinho mais cedo. Gente, é até engraçado como que um homem tem tanta sensibilidade feminina. Sério. Parabéns, cunhado. A gente vai fazer agora um bate-volta rapidinho. Dri, a gente faz 3 perguntinhas da internet. Qual o método mais prático
para quem nunca teve filho, de colocar o silicone? Método mais prático, você fala Sim. assim... É técnico, eu acredito, né? Bom, para quem nunca teve filho, de preferência, a gente procura ser o mais conservador possível, né? Que eu falo para os pacientes jovens. Em relação, por exemplo, à via de acesso, nós podemos usar a via periareolar. A via periareolar, normalmente, ela é feita mais na parte inferior, né? Então, a areola nós fazemos um corte na metade inferior da areola. Então, os ductos que estão na parte inferior da mama são lesados. Então, a gente procura evitar, nas pacientes mais jovens, né? Pensam em ter filhos ainda, principalmente, nós preferimos a via inframamária, que ela é mais fisiológica, né? Ela não vai mexer na estrutura mamária, a estrutura funcional da mama. Tá jóia. É. Quanto tempo de internação após a cirurgia de prótese? A cirurgia de prótese, né? Ela tem algumas técnicas diferentes. Algumas técnicas a pessoa sente mais, outras menos. Normalmente, né, nas técnicas, quando se coloca na frente do músculo, causam um desconforto menor. Mas quanto tempo precisa ficar no hospital? Então, de internação? Quando é esse tipo de caso, o paciente sente um pouquinho menos de dor, está mais tranquila, às vezes vai embora no mesmo dia. Então, o paciente opera de manhã, às vezes até às 7 horas da noite vai embora. Agora, nas pacientes que fazem submuscular, que sentem mais dor, a pressão né? é maior, né, na região da cirurgia. Então, tem um conforto maior, tem medicações na veia para dor, tem um remédio para poder dormir na primeira noite que incomoda um pouquinho mais. A cama, ela levanta um pouquinho, né, dá mais conforto para o paciente. Então, eu prefiro que passe 24 horas no hospital. E para terminar, cirurgia plástica versus trombofilia. Bom, a trombofilia, né, cada vez mais a gente presta mais atenção, porque não só na cirurgia plástica, como em todas as cirurgias, também chamada doença do viajante, né, pessoas que fazem viagens muito longas, né, também tem o risco de ter uma trombose venosa. Então, quando a paciente tem histórico prévio, né, pessoal, familiar, tipo pai, mãe, irmão, nós sempre fazemos, né, para todas as cirurgias. Agora, nas cirurgias maiores, né, por exemplo, lipo, cirurgia de mama, cirurgias que tem um trauma maior, o paciente fica um pouquinho mais parado, existe um protocolo também, né, que nós fazemos no hospital e mantém para casa por mais um tempo também. Então, tem como, né? Sim, inclusive, a gente faz sempre essa pergunta e esse acompanhamento no pós-operatório. Gente, vamos fazer um quiz aqui com o Paulinho para terminar. Vamos lá? Paulinho, um passatempo preferido? Atualmente eu estou gostando muito da canoa havaiana. Canoa Havaiana, é verdade, o Instagram dele. Depois Ele tá eu vou colocar um trabalhando, arrobazinho pessoal. dele, gente. Paulo Batistuta. Vocês vão ver muita canoa havaiana lá, é verdade. Um lugar. Lugar Vitória. 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 Um programa preferido. Programa? Lê. Igual a mãe. Família culta, hein? E o segundo é escrever. 4, uma paixão. Uma paixão. Minha família. Exatamente. Por último, Paulinho, um sonho. Mais amor. O mundo precisa de mais amor. Sempre. Gente, esse aqui foi mais um podcast na plástica. Muito familiar, um clima muito descontraído. Paulinho, quero agradecer imensamente. Prazer, eu que agradeço. Muito obrigada de coração. Gente, ele não existe. Ele é muito bom ter aqui meu Ele irmão, é meu professor. ele Não, é antes de aquilo. terminar, tem que falar uma coisa. Deixa eu te contar. Pode falar. Porque, na verdade, eu não ensinei o Adriano a operar, né? O Adriano é um cirurgião do corte firme e objetivo. Poucos cirurgiões são bem dotados. É igual o Pelé para jogar bola, um cara é igual o Romário. Sim, é igual... sim. São pessoas que têm uma qualificação, treinam, fazem o seu esforço, mas são pessoas que têm uma habilidade inata. O Adriano tem um traço muito bom,
tem uma habilidade muito boa, é muito objetivo. Então, assim, essa brincadeira com ensinar ele a operar, né? Ensinei ele a dar um pontinho lá e ele também é um estudante aplicado. O Adriano sempre foi Caxias, né? Então. Muito, ele é muito aí. Caxias. Obrigado. Paulinho, obrigada, meu querido. Logo, logo eu tô lá na clínica, na Assim, Instituto ó, Thaís, Feminina. assim, ó, minha canoa. Estamos juntos. Vai lá, gente, coloca pra seguir o Paulinho, coloca pra seguir a clínica. Esse foi mais um podcast na Plástica. Um beijo abraço, e até pessoal. a próxima. Tudo de bom.